Só para fechar essa parte de simplificação algébrica, eu deixo aqui então registrado que não é fácil dizer se uma expressão que a gente obteve está em sua forma mais simples ou se ela pode ser ainda mais simplificada. E a obtenção dessa expressão mais simplificada vai depender quase que inteiramente da experiência do projetista ali que está manipulando aquela expressão algébrica. Para contornar esse problema, o Carnot introduziu um método. Esse método é denominado método do mapa de Carnot. E esse mapa de Carnot, tal como a tabela verdade, ele é um meio para mostrar relações entre as entradas e as saídas. Então, ele é simplesmente uma forma de mapeamento, ou seja, uma forma diferente de apresentar essas relações entre as entradas e as saídas. O mapa de Carnot ele é um método gráfico e ele é usado para obter uma expressão lógica já simplificada, ou seja, a gente não precisa realizar manipulações algébricas para simplificar a expressão. Caso a gente perceba que é possível simplificar ainda mais a expressão, então o que eu posso dizer é que o método não foi aplicado da forma correta. Esse método ele pode ser usado para obter expressões tanto na forma de soma de produtos, se eu faço o agrupamento de uns no mapa de Carnot, quanto na forma de produto de somas, se eu faço o agrupamento de zeros no mapa de Carnot, tal como a gente faria no caso ali da tabela verdade. Embora esse método do mapa de Carnot ele possa ser usado em problemas com mais entradas, a sua utilidade prática está limitada a 5 ou 6 variáveis no máximo. E já para 5 ou 6 variáveis, o mapa ele cresce muito e começa a ficar difícil de identificar quais seriam os quadrados adjacentes para poder fazer os agrupamentos devidos. No nosso caso aqui do capítulo e no conteúdo que a gente vai abordar na disciplina, nós vamos nos restringir a problemas com até 4 entradas. Em caso com mais entradas, eu recomendo que vocês utilizem algum outro algoritmo ou até mesmo algum software de computador que faça simplificação. O próprio Logicsim já tem isso embutido. Como que é o formato desse mapa de Carnot? Nós temos aqui a tabela verdade, tal como a gente vinha discutindo até então, e aqui eu ilustrei o que seria o mapa de Carnot relativo a essa tabela verdade. O que eu posso dizer? Que o mapa de Carnot ele tem as mesmas informações que nós teríamos na tabela verdade. Cada linha da tabela verdade ela é mapeada em um quadrado específico ou em uma posição específica do mapa de Carnot. Por exemplo, nesse primeiro caso, se a gente considerar que a variável A é 0 e a variável B também é 0, nós temos como resultado o x, que é 1. Então, o 1 aparece aqui nessa posição onde o A é 0 e o B é 0. Se a gente olhar para a próxima linha, o que nós teríamos aqui? Que o A é 0, ou seja, eu continuo olhando aqui, só que o B é 1. Logo, esse resultado aqui é mapeado na segunda coluna aqui, ou seja, na segunda posição do nosso mapa de Carnot. E assim eu vou indo sucessivamente. Então, nós temos na próxima linha aqui o A, que é igual a 1. Então, está aqui o A igual a 1. O B é 0. Então, estaria aqui o B 0. E aí, portanto, esse 0 aqui ele está sendo mapeado nessa posição do mapa de Carnot. Essa última linha, nós temos que o A é 1 e o B também é 1. Logo, esse resultado 1 aqui é mapeado aqui nessa última posição do nosso mapa de Carnot. Portanto, o mapa de Carnot ele é apenas uma técnica de mapeamento que relaciona as entradas e as saídas, visando evidenciar quais são as possíveis simplificações que a gente pode realizar na expressão booleana que será obtida. Com o mapa de Carnot preenchido, nós temos aqui, eu agora consigo obter as expressões para a saída, tanto na forma de soma de produtos, olhando para os quadrados que contêm uns, ou na forma de produto de somas, olhando para os quadrados que contêm zeros. E como que a gente poderia fazer isso? Vamos pensar que nós queremos montar o mini termo associado a esse primeiro 1 aqui. Né? Então, o que nós teríamos aqui? Nessa linha, nós teríamos A barrado e nessa coluna B barrado. Então, o resultado seria uma operação AND entre essas duas variáveis, ou seja, esse mini termo aqui ele é dado por A barrado AND B barrado. Se a gente pensar agora no outro 1 que aparece no mapa de Carnot, seria esse aqui, o que a gente verifica? Que as variáveis aqui seriam A e B,
E, portanto, esse mini termo aqui ele seria montado como sendo A AND B. E para conectar esses mini termos, pensando numa expressão na forma de soma de produtos, bastaria agora realizar uma operação OR entre eles. E com isso, eu acabei de montar aqui a minha expressão booleana, o que implementa essa lógica descrita ali. Caso eu queira extrair uma expressão booleana na forma de produtos somas do mapa de Carnot, eu, ao invés de olhar para os uns, eu olho para os zeros, tal como a gente faria antes. Então, vamos pegar esse primeiro zero aqui, e o que nós precisaríamos fazer para criar o maxi termo? Então, seria A ou B barrado. Por quê? Porque nessa primeira linha o A vale 0, estaria aqui o A, e o B aqui vale 1. Então, eu preciso considerar o B barrado, para que esse resultado A ou B barrado resulte em 0. Para montar o maxi termo associado a esse 0 aqui, o que a gente percebe aqui? Nesse caso, nós temos A igual a 1, então eu precisaria de A barrado para produzir 0. E aqui nós temos 0 no B, então B. Então, esse maxi termo aqui seria dado por A barrado ou B. E para conectar esses dois maxi termos, eu uso uma operação AND. E o resultado seria, então, x igual a isso aqui. O que a gente percebe aqui? Que da mesma forma que eu consigo montar a expressão booleana que descreve o comportamento do circuito diretamente da tabela verdade, eu também consigo obter essas expressões booleanas na forma de soma de produtos ou produtos somas, também do mapa de Carnot. Basta analisar as posições que contêm uns ou as posições que contêm 0 ali no mapa de Carnot. Então, a princípio, o que a gente verifica é que tanto faz, no momento, usar um caminho, ou seja, extrair direto da tabela verdade, ou usar o mapa de Carnot. Agora, e se tivessem mais variáveis? Porque nesse caso que nós estávamos discutindo, tinham apenas duas entradas, A e B. Então, no caso de duas entradas, nós teríamos mapas de Carnot do tipo 2x2. Então, o A ele pode ser ou 0 ou 1, o B pode ser ou 0 ou 1. Está aqui montado. Bastaria preencher aqui dentro, em cada um desses quadrados, qual é a saída desejada para essa combinação aqui das entradas. Por exemplo, a entrada A0 e B0, a A1 e B0 e assim por diante. Já quando a gente tem mais variáveis, a gente precisa modificar um pouquinho o formato do mapa de Carnot. E aqui eu trago o caso onde a gente teria três variáveis. Então, nós temos a variável A, B e a variável C. E eu posso montar um mapa de Carnot de três variáveis, ou nesse formato vertical. Então, teria aqui todas as combinações possíveis de A e B e os valores possíveis de C. Então, ou o C é 0 ou o C é 1. Ou eu posso montar o mapa de Carnot nesse formato aqui horizontal. Então, nós teríamos aqui A como sendo ou 0 ou 1 e B e C cobrindo todos os possíveis valores. Quando a gente pensa no mapa de Carnot de quatro variáveis, nós teríamos esse formato aqui. E aí o que a gente verifica é que nós teríamos, então, varrendo as linhas, todos os valores possíveis ou as combinações possíveis de A e B, e varrendo as colunas, todas as combinações possíveis de C e D. O que é importante chamar a atenção aqui? É importante chamar a atenção que quadrados adjacentes eles diferem de apenas uma variável, ou seja, esses mapas eles são montados utilizando o código de numeração Gray. Ou ainda, a gente pode dizer que posições adjacentes no mapa de Carnot, eles têm a menor distância de Hamming entre duas sequências. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que, conforme eu vou varrendo aqui as diferentes linhas, observem que a ordem aqui não é exatamente de uma sequência binária de contagem. O que eu tenho aqui? Na primeira posição, 0, 0, ok? Depois 0, 1. E aí eu pulo para a posição 1, 1, a fim de assegurar a menor distância de Hamming entre essas duas posições. Porque, nesse caso aqui, apenas uma variável está sofrendo alteração. E aí depois eu vou do 1, 1 para o 1, 0. E novamente, apenas uma variável está sofrendo aqui alteração. Se a gente olha para esse mapa de Carnot de três variáveis na horizontal, a gente verifica exatamente a mesma coisa. Então, nós temos aqui a posição 0, 0, 0, 1, 1, 1 e depois 1, 0. Então, segue também esse mesmo código Gray aqui para numeração das posições. A gente considera aqui um mapa de Carnot de quatro variáveis. A gente verifica a mesma coisa nas linhas e nas colunas. Então, observem aqui que nós temos 0, 0 vai para 0, 1,
depois um 1, um 0, e aqui por cima a mesma coisa. Então, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Para complementar, eu queria só destacar ou chamar a atenção que se a gente estiver operando, por exemplo, com soma de produtos, muitas vezes faz mais sentido, ao invés de numerar todas as posições com zeros e uns, já colocar diretamente a variável ali em sua forma normal ou sua forma negada, como rótulo dessas linhas e colunas, para facilitar a construção dos mini-termos. Por exemplo, o que a gente poderia fazer aqui, pensando no caso de soma de produtos, seria nomear essa linha como A barrado A, essa coluna como B barrado B, porque se a gente quiser pegar então um que está aqui, bastaria fazer uma operação AND entre essas duas variáveis, que produziria alguma coisa como A barrado AND B barrado. Da mesma forma, se eu tiver um aqui e eu quiser montar um mini termo com esse 1, bastaria então fazer uma operação AND entre essas duas variáveis, que seria o quê? Seria A barrado AND B. Se a gente pensa agora em mapas de Carnot maiores, o raciocínio ainda é o mesmo, né? Então nós teríamos aqui C barrado C, A barrado B barrado, A barrado B, A, B, A, B barrado. E aí, se por exemplo eu quiser capturar um que está aqui, montar o mini termo associado a ele, bastaria fazer uma operação AND entre essas variáveis. Isso seria alguma coisa como A AND B, AND C. Se nós tivéssemos um mapa de Carnot de 4 variáveis, o que apareceria nas linhas ali seria a mesma coisa que nós tínhamos aqui, e nas colunas aqui seria alguma coisa como CD, barrado, barrado, C barrado, D, CD, C, D barrado. E com isso, de novo, caso eu quisesse montar o mini termo associado a uma dessas posições, bastaria fazer o produto dessas diferentes variáveis. Então eu teria alguma coisa aqui como A, B, C, D barrado. Eu só quero chamar a atenção de que esse formato, já colocando as variáveis ali nomeadas, faz bastante sentido se a gente está usando a forma de soma de produtos. Para fixar esse conceito, eu trago aqui então um exemplo, e esse exemplo ele pede para construir um mapa de Carnot a partir dessa tabela verdade fornecida e determinar a expressão booleana do circuito lógico resultante. Nesse caso aqui, nossa intenção não é simplificar a expressão ainda, ou seja, fazer os agrupamentos do mapa de Carnot. Nossa intenção é simplesmente entender como que a gente monta a tabela verdade e extrai a expressão booleana a partir dela. E o que eu quero dizer com isso? Nesse caso, nós teríamos então três variáveis, A, B e C. Então, poderia ser um mapa ou vertical ou horizontal. Vamos montar horizontal para ficar mais fácil aqui, né? Então, nós teríamos A, B e C. E nós temos que varrer aqui todas as possibilidades entre A, B e C. Então, o A ele pode ser ou 0 ou 1. Então, isso produziria então duas linhas aqui. O B e o C ele pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 1. Lembrando dessa codificação aqui, usando o código Gray, 1, 0. E nós teríamos aqui 4 colunas. E agora a gente poderia preencher esse mapa de Carnot, observando quais são as posições que tem o nível lógico 1 como resultado. Então, primeiro o nível lógico 1 aparece aqui nessa condição onde o A, o B e o C assumem valor 0. Então, nós teríamos aqui 0, 0, 0. Então, nós teríamos aqui 1 nessa posição. Depois, nós teríamos um 1 na posição A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 1. Então, isso seria A igual a 0, está aqui. B igual a 0 está aqui. C igual a 1 está aqui. Então, nós teríamos 1 nessa posição. O próximo item aqui ainda é A igual a 0, então nós estamos na primeira linha. O B ele é 1 e o C é 0, então está aqui. O B é 1, o C é 0, então teria um 1 aqui. E aqui nós teríamos um 1 ainda na posição A igual a 1, B igual a 1. Então, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0. Então, nós teríamos um 1 nessa posição aqui. Todos os outros valores aqui são 0. E agora eu gostaria de propor, né, que a gente monte essa expressão na forma de soma de produtos. Não vai fazer diferença se é produto de somas ou soma de produto, porque nesse caso nós temos 4 uns e 4 zeros, então vai ter o mesmo número de termos. Mas só para que a gente vá criando familiaridade, eu gostaria de usar essa forma de soma de produtos. E por conta disso, eu proponho que a gente coloque as variáveis aqui que representam exatamente cada linha e cada coluna nesse caso aqui, né? Então nós teríamos, nesse primeiro caso, A barrado
A para representar o 0 e para representar o 1 aqui. Aqui nós teremos B barrado, C barrado. Aqui nós teremos B barrado, C. Aqui nós teremos B, C, B, C barrado. Observem que agora bastaria o quê? Bastaria olhar as posições que tem 1 e montar os minitermos a partir disso, ou seja, multiplicando o que nós temos aqui como variável na linha e variáveis na coluna. Então, para esse primeiro minitermo aqui, nós teríamos alguma coisa como A barrado, end B barrado, end C barrado. Para esse outro minitermo aqui, nós teríamos alguma coisa como A barrado, end B barrado, end C. Para esse outro minitermo, nós teríamos alguma coisa como A barrado, end B, end C barrado. E para esse último caso aqui, nós teríamos alguma coisa como A, end B, end C barrado. E aí, como nós estamos buscando uma expressão na forma de soma de produtos, bastaria agora realizar a soma entre esses mini termos que nós temos aqui. Embora não tenha sido pedido para realizar simplificações, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é como que o mapa de Carnot efetivamente funciona, né? Então, nesse caso, o que nós fizemos? Saímos da tabela verdade, montamos o mapa de Carnot, olhamos ali onde é que tinha os zooms e montamos a expressão na forma de soma de produtos. Efetivamente, a gente não fez nenhuma simplificação ainda. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O que acontece se, por exemplo, eu pegar esses dois termos aqui e colocar em evidência A barrado, end B, e deixar o C e o C barrado ali entre parênteses? Nós teríamos alguma coisa como A barrado, end B barrado, end C ou C barrado. Se a gente fizer o mesmo raciocínio nesse outro termo aqui, o que a gente percebe? Que nós temos aqui B end C barrado, que é comum nos dois termos, sobra o A barrado e o A. Então, nós poderíamos colocar em evidência o B end C barrado, A ou A barrado. Aí, o que a gente sabe? A gente sabe que C ou C barrado é 1, A ou A barrado também é 1. E, portanto, a expressão simplificada seria alguma coisa como A barrado end B barrado ou B end C barrado. E como que a gente pode enxergar isso olhando para o mapa de Carnot? Olha só, nós temos dois uns aqui adjacentes. O que a gente pode perceber aqui? Que nesses uns adjacentes, o A barrado ele vale para os dois e o B barrado também vale para os dois. Enquanto que na primeira posição eu tenho C barrado e na segunda posição eu tenho C. Logo, o que eu verifico aqui? Eu verifico que tanto faz se é C ou C barrado. O resultado vai ser 1, porque eu estou interessado simplesmente naquela parcela que é A barrado end B. Por consequência, se eu faço esse agrupamento desses uns ali, isso equivale a realizar essa simplificação que nós estamos fazendo aqui. Então, o que eu tenho que extrair do mapa de Carnot? Simplesmente quais são as variáveis que não mudam quando eu faço esse agrupamento de uns. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que o A barrado não se altera e o B barrado também não se altera, porque ele aparece nesses dois uns que nós temos ali. Vamos agora pensar no mesmo racional, só que para esse outro par de uns que nós temos aqui no canto do mapa de Carnot. Então, eu poderia agrupar esses dois uns aqui. E o que eu verifico? Eu verifico que para esses dois uns, B end C barrado vale. E A barrado ou A, tanto faz. Ou seja, eu não estou mais interessado em A ou A barrado. Estou interessado simplesmente em B end C barrado. Quando eu faço esse agrupamento desses dois uns, o que eu estou fazendo é realizar essa simplificação aqui. Então, eu cancelo A ou A barrado e simplesmente olho para o B end C barrado. Ou seja, o que importa efetivamente para aquele resultado é o B end C barrado e não o A ou o A barrado. São simplificações desse tipo que nós vamos explorar agora mais e mais quando a gente estiver manipulando os mapas de Carnot. Aqui eu deixo o resultado. Lógico que nesse caso nós não realizamos nenhum agrupamento a fim de entender como é que extrairia a expressão na forma de soma de produtos diretamente no mapa de Carnot. Ou seja, simplesmente faz um mapeamento ali e monta a expressão que descreve a lógica daquele circuito que nós estamos tentando implementar.
Esse outro exemplo pede também para que a gente construa um mapa de Carnot a partir dessa tabela verdade aqui e determine uma expressão booleana que descreve esse circuito lógico. E nesse caso, o que a gente percebe é que a nossa tabela verdade tem 4 variáveis de entrada, então A, B, C e D. Portanto, o mapa de Carnot agora ele vai ter 16 posições. Então, eu teria alguma coisa como A, AND B, C, D. E aqui eu teria que cobrir todas as posições. E aí a gente poderia preencher agora esse mapa de Carnot, olhando aqui para as posições que tem 1. Então, o que nós teríamos aqui? Nessa primeira posição, nós teríamos A e B é 0, C é 0 e o D é 1. Então, A e B é 0, o C é 0 e o D 1. Então, nós teríamos 1 nessa posição aqui. Esse outro 1 aqui seria A e B 1. Então, nós teríamos nessa linha. E depois nós teríamos C e D 0, 1. Então, CD 01 estaria aqui. Nós teríamos 1 aqui também. Aí nós temos um 1 aqui embaixo. Esse 1 ele é dado por A e B 1, 1. Então, nós estaríamos aqui. E C e D 01. Então, C e D 01 aqui. E essa última linha aqui, ela seria A e B 1, C e D 1, 1. Então, A e B 1 está aqui. C e D 1, 1 está aqui. Então, nós teríamos 1, 1 aqui também. E todas as demais posições assumem valor 0. Agora, eu poderia renomear as colunas para colocar as variáveis diretamente ali para que a gente possa montar os minitermos de forma facilitada. Então, nós teríamos aqui A barrado, B barrado, A barrado, B, A, B, A, B barrado, C barrado, B barrado, C barrado, D, CD, C, D barrado. E aí, olhando agora para as posições que tem 1, então nós temos um 1 aqui, e esse 1 aqui ele vai ser representado, ou seja, o minitermo seria A barrado, AND B barrado, C barrado, D. Ou, esse outro termo aqui seria A barrado, B, C barrado, D. Esse outro termo aqui seria A, B, C barrado, D. E esse último termo aqui seria A, B barrado, C, D. Então, com isso, nós temos a nossa expressão booleana simplesmente extraída ali do mapa de Carnot. Obviamente que simplificações são possíveis, vocês já visualizaram isso, e essas simplificações elas são dadas realizando agrupamentos de uns. E esses agrupamentos podem ser de 2, de 4, de 8 ou de 16. Nesse caso aqui, nós podemos fazer 2 agrupamentos. Então, um agrupamento seria esse aqui. Nesse caso aqui, se a gente olhar na coluna, o que a gente percebe? Que o A barrado não se altera, ou seja, o A barrado está tanto na primeira linha quanto na segunda linha, enquanto que o B na primeira linha é barrado e na segunda não é. Então, essa variável é descartada, ela não importa. Então, é o A barrado. E na coluna nós temos C barrado D. Então, C barrado D. Ou podemos fazer um outro agrupamento aqui, desses outros 1s aqui, e o minitermo associado a esse agrupamento seria AB, afinal de contas, o AB não se altera. Só que na coluna, o que a gente verifica? Que o C ele pode ser tanto a versão barrada quanto a versão normal. Então a gente descarta essa variável, ela não importa. A gente olha só para a outra, a que não se altera, que seria o D. Então estaria o D aqui. Então essa seria a expressão simplificada, já usando esse método do mapa de Carnot. Observem, comparando a expressão de cima e a expressão de baixo, a gente consegue reduzir bem realizando esses agrupamentos das variáveis 1, se a gente quer montar na forma de soma de produtos, ou a gente faz agrupamento de 0, se a gente quer montar na forma de produto de somas. Nesse slide eu deixo só o resultado. Obviamente que a gente não fez os agrupamentos aqui. A intenção era simplesmente extrair ele do mapa de Carnot, só para entender como é que a gente monta os minitermos para construir ali a expressão lógica. Acredito que nesse ponto, então, já ficou claro que a expressão de saída ela pode ser simplificada agrupando uns adjacentes no mapa de Carnot. E esses uns adjacentes ficam explícitos porque a gente já monta o mapa de Carnot usando aquela codificação Gray. Da mesma forma, a gente pode realizar os agrupamentos de zeros se a gente quiser montar, por exemplo, uma expressão na forma de produto de somas. E para ilustrar como esses agrupamentos podem ser feitos, eu trago aqui alguns slides, pensando em agrupamentos de pares, de quartetos e de octetos. Então, nesse primeiro slide, o que eu tenho? Nós temos exemplos de agrupamentos de pares de uns adjacentes. O agrupamento desses pares de uns adjacentes resultam na eliminação de uma variável.
Esses agrupamentos eles podem ser, por exemplo, de pares que estão na vertical ou pares que aparecem na horizontal. Quando eu faço esse agrupamento, o que eu percebo aqui? Eu percebo que essa expressão final, resultante do agrupamento, ela tem apenas duas variáveis, mesmo sendo um mapa de Carnot de 3. Ou seja, um agrupamento de um par elimina uma variável do processo. Assim como eu posso agrupar nas linhas ou nas colunas, eu também posso realizar agrupamentos tipo esses ilustrados aqui. Então, o que a gente verifica? A gente verifica que eu posso agrupar também um par sendo um 1 na linha superior e um 1 na linha inferior, desde que esses dois 1s estejam na mesma coluna. Por que isso é possível? Porque se você olhar a distância de Hamming dessa sequência aqui, que seria 0, 0, 0, para essa outra sequência, que seria formada por isso aqui com aquele 0, que seria então 0, 0, 0 contra 1, 0, 0, eu verifico que a distância de Hamming é 1, ou seja, apenas um bit foi alterado. Então, o que isso quer dizer é que esses quadrados, esse que está no topo superior e esse que está no topo inferior, são também vistos como quadrados adjacentes. Por isso eu posso fazer esse agrupamento. O mesmo acontece nesse caso aqui das colunas. Observem que eu posso agrupar um 1 que está na coluna mais à esquerda, um 1 que está na coluna mais à direita. Por quê? Olhando aqui, eu percebo que a distância de Hamming entre essa sequência aqui e essa sequência aqui também é 1. Ou seja, apenas um bit foi alterado entre a primeira coluna e a última coluna. Por conta disso, quando eu faço esse agrupamento, ou seja, quando eu faço esse par, o que acaba acontecendo é que o mini termo resultante disso, ele acaba tendo apenas 3 variáveis. Então, observe que além de eu poder agrupar pares adjacentes verticalmente e horizontalmente, eu posso agrupar também um que está na linha superior e um que está na linha inferior, assim como um que está na coluna mais à esquerda e um que está na coluna mais à direita. Agora pensando em quartetos. Quando eu faço o agrupamento de quartetos de uns, o que ocorre é a eliminação de duas variáveis. E esses quartetos eles podem ser agrupados nesses diferentes formatos ilustrados aqui. Então eu posso agrupar um quarteto verticalmente, posso agrupar um quarteto de uns horizontalmente, posso agrupar um quarteto de uns que aparece aqui junto no meio do meu mapa de Carnot, posso agrupar também pegando um par da coluna da esquerda com um par da coluna da direita, com isso eu formo um quarteto, ou ainda eu posso realizar um agrupamento que seria esse, pegando os 4 cantos do mapa de Carnot. Porque se você olhar qual é a distância de Hamming dessa sequência aqui, para essa que acontece aqui, para essa que acontece aqui ou para essa que acontece aqui, você vai perceber que a variação é sempre de 1 bit. E por conta disso, você consegue então agrupar esses 4 cantos também no mapa de Carnot. Então, aqui ficam os exemplos. E quando eu realizo esse agrupamento, o que ocorre é que eu consigo eliminar duas variáveis agora. Vamos pegar um exemplo só para ilustrar. Então, nós teríamos aqui nessa linha A, B, e aqui por cima teriam todas as combinações possíveis de C e D. C barrado, D barrado, C barrado, D, CD, C, D barrado. Não importa qual é o valor disso, porque o resultado vai ser sempre 1. Então, a saída dessa expressão booleana vai se reduzir a alguma coisa como A AND B, simplesmente. E o mesmo vale para os demais, basta ir olhando ali bloco a bloco. Nesse slide eu trago agrupamentos de octetos, de uns. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 8 uns agrupados, então pode ser nesse formato, pode ser nesse formato, pode ser 4 uns na coluna da esquerda com 4 uns na coluna da direita, ou pode ser ainda 4 uns na linha superior com 4 uns na linha inferior. Quando eu faço agrupamento de octetos, eu acabo então eliminando 3 variáveis. Apenas as variáveis que não se alteram dentro de um agrupamento, elas são mantidas. Ou seja, quando eu faço um agrupamento de uns, as variáveis que se alteram dentro daquele agrupamento não entram na construção do mini termo associado àquele agrupamento. O agrupamento de pares, quartetos e octetos pode ser usado então para simplificar uma expressão booleana. Especificamente, um agrupamento de 2 uns, ou seja, de pares, elimina uma variável. De 4 uns ou de quartetos, elimina 2 variáveis. De 8 uns ou de octetos, elimina 3 variáveis.
e de 3 uns elimina 4 variáveis. Ou seja, nesse último caso aqui, se eu tiver um mapa de Carnot com 4 variáveis e eu agrupar todo ele, simplesmente bastaria colocar um na saída do circuito lá que está resolvido o problema, né? O mesmo vale se eu faço agrupamento de zeros, só que aí eu tenho que lembrar que ao invés de montar a expressão na forma de soma de produtos, eu monto na forma de produto de somas. A formação do maior agrupamento possível de uns é sempre preterida, porque quanto maior for o agrupamento que eu estou realizando, mais variáveis eu consigo eliminar na hora que eu construo o termo associado àquele agrupamento. Então, o nosso objetivo é sempre maximizar o tamanho do agrupamento. Nesse sentido, eu trago aqui, então, um resumo do que deveria ser realizado nesse procedimento de simplificação. Então, a primeira coisa é montar um mapa de Carnot no formato apropriado. Aí depende se é de 2 variáveis, 3 variáveis ou 4 variáveis. Sugiro inserir uns nos quadrados correspondentes aos uns da tabela verdade. E aí você preenche com 0 os demais. Aí, em seguida, comece agrupando os octetos de uns, ou seja, olhe no mapa de Carnot se você consegue montar octetos, seja de uns ou de zeros. Aí depende se você está querendo uma expressão na forma de soma de produtos ou produto de somas. Vamos focar aqui na forma de soma de produtos. Depois você faz o agrupamento de quartetos de uns. Depois faz o agrupamento de pares de uns. E depois o que sobrar de uns isolados, você considera para montar ali o termo específico. Feitos os agrupamentos, monta os termos de cada um e construa a expressão na forma de soma de produtos ou produto de somas, caso você tenha feito agrupamentos de zeros. Um ponto-chave a se destacar é que sobreposições são permitidas nos agrupamentos, ou seja, um mesmo um que já está em algum agrupamento, ele pode também fazer parte de outros agrupamentos. A ideia é sempre maximizar o tamanho do agrupamento, mesmo que você tenha que repetir ou usar novamente algum um que já está agrupado. Aqui eu trago, então, um exemplo para fixar esse conceito, e o objetivo é determinar a expressão simplificada na forma de soma de produtos para o circuito lógico dado pelos seguintes mapas de Carnot. Então, eu tenho esses 2 mapas de Carnot aqui no item A e no item B. E a nossa ideia, lembrando, é sempre maximizar o tamanho do grupo. Então, nesse primeiro caso, no item A, o que eu verifico? Eu não consigo montar um agrupamento de 8 uns. Então, vou para o próximo. O próximo seria um agrupamento de 4 uns. Então, teríamos aqui 4 uns para agrupar. E a construção desse termo é dada olhando quais as variáveis que não se alteram dentro do agrupamento. E o que eu verifico aqui? Eu verifico que o B ele não se altera, ou seja, ele vale para a primeira linha e para a segunda. Assim como, olhando agora para as colunas, o D também não se altera aqui e aqui. Logo, esse termo, quando montado, ele vai ser alguma coisa como B AND D. Aí nós poderíamos agora pensar num segundo agrupamento. Não temos mais outro agrupamento de 4. Podemos agora fazer um agrupamento de um par. Então seria esse par aqui desses uns. E o que a gente verifica agora é que a variável que não se altera nas linhas aqui é o A. E olhando para as colunas, a gente verifica que tanto o C quanto o D são os mesmos, ou seja, não se alteram aqui porque a coluna é a mesma. Logo, esse termo seria então ACD. Aí não tem outros pares para montar, restou esse último 1 aqui isolado. Então a gente poderia agora pensar num termo com esse último 1 aqui isolado. E ele seria então dado como A barrado, AND B barrado, AND C, AND D barrado. Pensando agora no item B, o que a gente verifica? Novamente, não dá para montar um agrupamento de 8, mas eu poderia começar montando, por exemplo, um agrupamento aqui de 4 uns. Né? Então, teríamos aqui esse caso. Olhando para esse caso aqui destacado, o que a gente verifica? Que A barrado B não se altera dentro desse agrupamento, enquanto que C e D varrem todas as combinações possíveis, ou seja, posso descartar essas variáveis. Então, nesse caso, esse primeiro termo aqui produziria alguma coisa como A barrado AND B. Poderíamos agora montar um outro agrupamento. Esse outro agrupamento seria esse agrupamento aqui de 4 uns também. O termo aqui seria alguma coisa como B, afinal de contas a variável B aqui não se altera nesse agrupamento. E a variável C barrado é a variável que também não se altera aqui nas colunas. Então, nós teríamos alguma coisa como BC barrado. Aí,
percebe que sobrou esse 1 aqui. Como é melhor sempre maximizar o tamanho do agrupamento, a nossa ideia aqui, então, é agrupar esse par ao invés de agrupar um isolado. Por quê? Porque um agrupamento de um par é maior do que o de um isolado, e com isso eu consigo eliminar mais variáveis. E o que eu observo aqui é que o C e o D não se alteram nesse agrupamento, e também observo que o A barrado não se altera dentro do agrupamento, ou seja, o último termo ali seria alguma coisa como A barrado, C, D. E com isso, então, eu consigo obter a expressão simplificada olhando para o mapa de Carnot. Qual que é o ponto-chave aqui? Se a partir dessas expressões obtidas você conseguir identificar alguma simplificação algébrica possível, quer dizer que o agrupamento ele não foi feito da melhor maneira possível. Então, tem que revisar qual foi o agrupamento que você fez. O ponto-chave sempre é maximizar o tamanho do bloco. Aqui eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois. Nesse caso aqui, eu trago um outro exemplo, e esse exemplo ele pede para determinar duas expressões lógicas, ou seja, dois agrupamentos diferentes, a partir desse mapa de Carnot, e identificar qual seria o melhor agrupamento. E o que a gente observa nesse mapa de Carnot? Que não dá para fazer um agrupamento de 8 uns adjacentes, não dá para fazer um agrupamento de 4 uns adjacentes, mas dá para fazer agrupamento de pares adjacentes. Como que poderia ser um agrupamento óbvio aqui, né? Então, poderíamos pegar esse par aqui, esse par aqui, esse par aqui e esse par aqui. Acredito que seja o agrupamento mais óbvio que a gente conseguiria montar. Então tá aí o primeiro agrupamento possível para esse mapa de Carnot que está ilustrado. Tá, e qual seria um outro agrupamento possível? Nós poderíamos pensar num agrupamento onde pega esse par aqui, pega esse par aqui, depois pega esse par aqui e por fim pega esse par aqui. Então o que nós teríamos aqui seria alguma coisa como. E com isso, nós temos então duas expressões diferentes para esse mapa de Carnot aqui. O que a gente verifica entre essas duas expressões? Que ambas as expressões requerem 4 portas AND, cada porta AND vai ter 3 entradas, e nós vamos ainda ter uma porta OR de 4 entradas para pegar o resultado das portas AND. Ou seja, essas duas expressões lógicas, elas oferecem a mesma complexidade em termos de implementação do circuito, ou praticamente a mesma. Então, nesse caso, tanto faz você usar um agrupamento ou outro, que o resultado em si, em termos práticos, vai ser o mesmo. Aqui eu deixo esse resultado, foi exatamente isso que nós discutimos até aqui. Nesse outro exemplo, a ideia é usar o método mapa de Carnot para simplificar uma expressão booleana. A expressão booleana é dada aqui. E a ideia aqui é só mostrar como que, mesmo partindo da expressão booleana, a gente consegue usar o mapa de Carnot para encontrar uma versão simplificada. Ou seja, a gente não precisaria necessariamente montar a tabela verdade a partir dessa expressão booleana, para daí da tabela verdade montar o mapa de Carnot, para daí então obter a expressão simplificada. A gente consegue ir direto. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa colocar essa expressão aqui na forma de soma de produtos. Para fazer isso, então, eu teria que aplicar distributivo aqui. Isso seria alguma coisa como A barrado, B barrado, C barrado, D barrado, ou C barrado D, ou A, B barrado C, ou D barrado. Nesse caso, nós temos 4 variáveis de entrada, A, B, C e D. Então, o nosso mapa de Carnot vai ter também 4 variáveis, A, B, C e D. E a gente sabe que as combinações possíveis seriam alguma coisa como A barrado, B barrado, A barrado, B, A, B, A, B barrado. E aqui nós teríamos C barrado, D barrado, C barrado, D, C, D ou C, D barrado. Agora eu queria que vocês observassem o seguinte. Vamos começar nesse termo aqui, ó. A barrado, B barrado, C barrado, D barrado. Esse termo seria exatamente essa posição que está aqui. Então, primeira linha, primeira coluna. Qual que é o propósito desse termo estar ali na nossa expressão booleana? Esse termo está ali porque ele já foi montado, por exemplo, a partir da tabela verdade ou de algum outro lugar, mas ele já foi montado pensando nessa expressão de soma de produtos. Ou seja, esse termo que está ali, ele já caracteriza um. Ou seja, como na expressão de soma de produtos, cada termo daqueles é construído olhando para os uns que aparecem na tabela verdade, eu posso concluir de forma bastante óbvia que esse termo aqui
que equivale à primeira linha, a primeira coluna do mapa de Carnot, poderia ser representado como um 1 no mapa de Carnot. Vamos agora pegar um outro termo. Vou pegar esse aqui para olhar agora. Nesse termo, o que nós temos? A, B barrado, C. Então, o que seria esse termo? Então, seria AB barrado, está aqui na última linha, C. O C, ele aparece aqui e aparece aqui. Nessas duas colunas, nós temos C. O que a gente consegue concluir com isso? Que esse termo, ele representa um aqui e um aqui. Por quê? Porque esse termo já foi obtido pensando numa simplificação do tipo D mais D barrado. Então, teria um naquelas duas posições. Esse outro termo que nós temos aqui, ele é C barrado D. C barrado D é essa coluna. Observem que, como eu tenho só C barrado D e não tenho mais nada multiplicando, quer dizer que A e B vale tudo. Vale qualquer coisa, vale. Então, eu teria aqui 1. Por fim, nós temos agora esse último termo aqui, né? Que é esse termo D barrado. Onde que aparece o D barrado? O D barrado ele aparece nessa última coluna aqui, né? Então aqui, e aparece também aqui. Logo, qualquer combinação de A, B, C é válida. Então, nesse caso, o que nós teríamos aqui é que podemos colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. As outras posições que nós temos, que sobraram, é zero. Então, vai zero em tudo isso. Então, a ideia aqui é o quê? Olhar para a expressão booleana, que já está na forma de soma de produtos, e a partir dela, identificar as posições correspondentes que eu tenho que preencher com 1. E essas posições correspondentes, elas representam, ou elas advêm, desses mini termos ali que foram formados ali na expressão booleana. E aí, obviamente, que a gente pode destacar ou relembrar ou reforçar que termos que não têm todas as variáveis, eles decorrem de alguma simplificação e, portanto, qualquer combinação das variáveis faltantes é possível. E agora, para fazer a simplificação, o que a gente precisa fazer? Pensar em agrupamentos. E a nossa ideia é sempre os maiores agrupamentos possíveis. Então, eu tenho que pensar primeiro no agrupamento de 8 uns, né? Como que eu poderia fazer um agrupamento de 8 uns? Primeiro, o óbvio, esse agrupamento aqui. E esse agrupamento vai produzir alguma coisa como... Vamos observar quais são as variáveis que não se alteram. A e B vale tudo, então aparece A barrado, A barrado, B barrado, A barrado, B, etc. Então não conta. Por cima aqui nas colunas eu tenho D e D barrado, não conta também, sobra só o C barrado. Então eu tenho aqui nesse agrupamento como resultado simplesmente C barrado. Eu também posso fazer um agrupamento que seria de 8 uns, dado pela coluna da esquerda com a coluna da direita aqui, né? E esse negócio produziria um outro termo, né? Que seria o quê? A variável que não se altera nesse conjunto todo, que é o próprio D barrado. Então seria D barrado aqui. E aí sobra esse 1 aqui que ainda não foi agrupado. Lógico que não é interessante considerar ele como um isolado. É interessante sempre realizar o maior agrupamento possível, né? E nesse caso eu poderia pensar num agrupamento aqui de 4 uns, né? Afinal de contas, não tem problema se existe sobreposição nos agrupamentos. E nesse caso, esse termo aqui ele seria o quê? A and B barrado. Então tá aqui. E aí com isso, a gente obtém uma expressão simplificada partindo ali daquela expressão que foi colocada na forma de soma de produtos. Montamos o mapa de Carnot e em seguida conseguimos obter uma expressão booleana bem simples para realizar a implementação desse circuito. Aqui eu deixo o resultado, caso vocês queiram conferir depois. E por que não é interessante realizar o agrupamento de zeros? Porque no caso de agrupamento de zeros eu teria dois pares, então eu teria um par aqui e um par aqui. E esses pares, eles são menores do que os agrupamentos que nós fizemos de uns. Nos agrupamentos de uns nós conseguimos dois agrupamentos de 8 e um agrupamento de 4. Por consequência, a expressão resultante ela é mais simples. Nesse caso aqui, o resultado que nós teríamos seria algo assim. Então, seriam duas operações OR de 3 entradas, ligadas por uma porta AND. E nesse caso aqui, nós precisaríamos apenas de uma porta AND e uma OR de 3 entradas. Então, ficaria uma expressão mais simples. Então, a ideia é sempre maximizar o tamanho do agrupamento.
Um outro aspecto que é interessante discutir são as condições de relevância ou as condições don't care. Essas condições de relevância são usadas em condições de entrada para as quais a saída não é especificada, ou seja, não importa qual vai ser o resultado. Isso é usado quando a gente tem no problema combinações de entrada que nunca ocorrerão na prática. E aí, nesse caso, o projetista teria liberdade de definir se a saída é 0 ou é 1 para otimizar a lógica do circuito. E essa escolha pode ser feita porque essas condições elas não ocorreriam na prática. Então, não são casos que precisam ser tratados. No mapa de Carnot, a gente representa as condições don't care por um x, e aí depois o desafio é tratar essas condições don't care a fim de obter a expressão mais simples. Ou seja, a gente olha para a condição e define se aquela posição é melhor ter um 0 ou 1, a fim de simplificar a expressão que a gente está tentando obter, pensando naquela ideia de maximizar o agrupamento. Nesse contexto, eu trago aqui um exemplo, e a ideia desse exemplo é, a partir da tabela verdade apresentada, obter uma expressão simplificada que descreve a lógica do circuito digital. Então, a primeira etapa seria montar o mapa de Carnot. Nesse caso, nós temos 3 entradas. Então, nós teríamos aqui um mapa de Carnot de 3 entradas. Pode ser vertical ou horizontal, tanto faz. Vou montar aqui na horizontal, ABC. Para preencher o mapa de Carnot, vamos olhar para esse primeiro 1. E a gente verifica aqui que nós temos uma condição onde o A é 1 e o B é 0. Então, o A1 seria essa linha. O B0 seria uma posição do B barrado. E o C tem que ser 1. Então, nós estaríamos nessa condição aqui. Então, nessa linha e nessa coluna, nós temos 1. Na próxima linha aqui, nós temos 1 e 1. Então, o A segue sendo 1. O B agora tem que ser 1. E o C é 0. Então, seria essa posição aqui. E depois nós teríamos um 1 para A, B e C igual a 1. Então, seria A, B e C. Teríamos um 1 aqui. E aí, nós temos duas condições de relevância que estão aqui. Então, a primeira condição de relevância aparece quando o A é 1, o B e o C é 0. Então, seria A, B barrado, C barrado. Então, nós teríamos aqui uma condição de relevância. A outra condição de relevância aparece quando o A é 0. Então, seria A barrado, BC. Então, A barrado, BC. Nós teríamos uma condição de relevância aqui. E as últimas 3 posições ali são 0. Então, nós teríamos aqui 0, 0 e 0. E agora o que a gente tem que fazer é decidir se essas condições de relevância devem assumir valor 0 ou valor 1. Vale lembrar que o objetivo é maximizar o tamanho do bloco e, portanto, nesse caso, o maior bloco que a gente poderia obter seria um bloco de 4 uns e, para isso, nós teríamos que colocar um 1 aqui. Dessa forma, a gente poderia, então, realizar um agrupamento aqui com esses 4 uns e assumir que essa outra condição de relevância, ou seja, uma condição que não ocorre na prática, ela vai assumir valor 0. E aí, nesse caso, o que nós temos, então, é que a saída do circuito seria alguma coisa como A. Afinal de contas, o B e o C podem assumir ali qualquer valor. E aí, nesse caso, a saída do circuito seria simplesmente a variável A. Ou seja, basta puxar um fio do A para a saída do circuito. Aqui eu deixo o resultado, caso vocês queiram conferir depois, mas é exatamente isso que nós fizemos. Nesse caso aqui, que está em tela, observem que eu montei o mapa de Carnot na vertical, mas o raciocínio e a conclusão é exatamente o mesmo. Nesse outro exemplo, o objetivo é projetar um circuito lógico que controla a porta de um elevador em um prédio de 2 pavimentos, ou seja, nós temos o térreo, o primeiro e o segundo andar. Para tal, considere um circuito com 4 entradas, então está aqui as 4 entradas, F1, F2 e F3, e a variável M. O M é um sinal lógico que indica quando o elevador está se movendo, ou seja, M igual a 1 quer dizer que o elevador está se movendo, ou que o elevador está parado, quando M igual a 0. O F1, o F2 e o F3 são sinais indicadores que estão normalmente em nível baixo para esses andares. E eles assumem nível alto quando o elevador atinge esse andar. Ou seja, se o elevador estiver nesse andar aqui, então o F2 vai assumir nível alto. Nesse caso, o F1 assumiria valor 0 e o F3 assumiria valor 0 também. Então indica que o elevador está naquele andar. Existe uma condição adicional aqui,
que visa colocar um pouco de segurança no sistema, que seria o seguinte: se o elevador não está se movendo, ou seja, m igual a zero, só que ele também não está em nenhum andar, ou seja, o F1, o F2 e o F3 estão em nível baixo, isso indica que o elevador está parado em alguma posição intermediária entre os andares. Ou seja, o elevador não está funcionando adequadamente ou a porta do elevador não está adequadamente alinhada ao andar. Então, nesse caso, é melhor não abrir a porta. Por sua vez, esse circuito ele tem como saída a opção aqui abrir. Ou seja, o elevador chegou no andar, parou de se mover, a porta deve abrir. Se o elevador estiver se movendo, a porta não deve abrir. E se o elevador não estiver em nenhum andar e também não estiver se movendo, a porta deve ficar fechada por motivos de segurança. A ideia aqui, então, é projetar esse circuito. E para desenvolver esse exercício, nós temos que começar, então, montando a tabela verdade. Então, nós teríamos aqui M, F1, F2, F3, e a saída aqui é abrir. Então, vamos varrer todas as possibilidades aqui. Então, 0, 0, 0. Uma vez que a gente montou todas as possibilidades possíveis para o M, F1, F2 e F3, agora a gente tem que aplicar aqui a lógica do que tem que acontecer, né? Então, existe lá uma condição de segurança, né? Que é quando o elevador não está em nenhum andar e ele também não está se movendo, porque a porta não está alinhada. Então, nesse caso, por segurança, é melhor que a porta fique fechada. Por sua vez, quando o elevador está em um andar, por exemplo, está em F3 e ele parou de se mover, eu posso abrir a porta. Se ele está em F2, parou de se mover, posso abrir a porta. Nesse caso aqui, o que ocorre é que o elevador não está se movendo, mas essa condição não é possível, porque não tem como o elevador estar em 2 andares ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu poderia pensar que numa condição de relevância, uma condição que não vai acontecer. Nesse outro caso aqui, quer dizer que o elevador está em F1 e ele parou de se mover, então podemos abrir a porta. Nesse caso aqui, o elevador estaria em 2 andares diferentes, não é possível, não é possível, não é possível. Já nesses casos que estão abaixo aqui, o elevador está em movimento, afinal de contas o M está igual a 1, e, portanto, é importante manter a porta fechada. Então, nesses casos aqui, a ideia é que o abrir ali seja 0 em todas as condições. A partir disso, eu agora posso montar um mapa de Carnot. Agora podemos preencher esse mapa de Carnot, olhando para a tabela verdade. Então, o que a gente poderia olhar aqui, né? Onde tem as posições de 1. Então, nós temos um em 0001, 0001 está aqui, então 1. Depois nós temos um outro 1 em 0010, então 00 é nessa linha, 10 está aqui. Aí nós temos uma condição de relevância aqui em 0011, então poderíamos colocar aqui uma condição de relevância. Temos um outro 1 aqui em 0100, então 01 está aqui, 00 está aqui, então vai um 1 aqui. Aí depois nós temos uma condição de relevância em 0101, então vai um X aqui. Outra condição de relevância em 0110, então 0110 vai um X aqui. E depois temos uma condição de relevância em 0111, então vai um X aqui. E todas as outras linhas dessa tabela têm valor 0. E a ideia agora é realizar os agrupamentos, pensando que eles podem ser pares, de 4 ou de 8. A ideia é sempre começar com agrupamentos de 8. Nesse caso, não é possível fazer um agrupamento de 8, mas poderia pelo menos fazer um agrupamento de 4 aqui, assumindo que essas condições de relevância passem a valer 1. Né? Então, nesse caso aqui, nós teríamos um termo, e esse termo seria dado por m barrado, que é a variável que não se altera nas linhas ali, end F2, que é a variável que não se altera nas colunas. Então, estaria ali F2. Nós poderíamos fazer um outro agrupamento agora, aqui, de 4 uns também. Na verdade, assumindo que essas condições de relevância ali virem uns, né? E aí esse termo produziria alguma coisa como M barrado F1. E sobraria agora um outro agrupamento aqui de 4 uns, que seria dado por esse bloco aqui. Então, pegaria esse 1 e essas 3 condições de relevância que tem junto aqui. E esse último termo é dado por M barrado. O F1 ele se altera aqui nas linhas e nas colunas o F3 não se altera, F3. E com isso, nós temos, então, a expressão lógica para o circuito que vai comandar a porta do elevador, ou seja, que vai fazer a porta do elevador abrir. Aqui eu deixo exatamente esse desenvolvimento,
verifica que foi exatamente o resultado que nós obtivemos. E a única coisa em relação à nossa expressão é que o m barrado foi colocado em evidência aqui. Então ficou m barrado end F1 ou F2 ou F3. Mas veja que a tabela verdade é a mesma, o mapa de Carnot é o mesmo, e a escolha de quais condições de relevância foram convertidas para 1 também foi a mesma que nós fizemos. Para circuitos com um grande número de entradas, ou seja, para circuitos com mais de 4 entradas, sugiro que vocês usem técnicas computacionais para realizar esse tipo de simplificação. O Logsim, por exemplo, pode ser utilizado e é apropriado para isso.